Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos, vamos nos acalmando, desacelerando e vamos assim elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo. Pai querido, nós agradecemos por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pedimos, Pai amado, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que a minha fala, um tanto pobre, se torne mais rica e mais clara. Que eles possam iluminar o nosso coração, a nossa mente, para uma melhor compreensão das lições de hoje. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Por favor, nos livre de todo mal, de toda má influência. Guarda-nos, Pai, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso estudo dessa noite é sobre o livre-arbítrio. Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Moisés. Arbítrio. O que significa arbítrio? Arbítrio é a decisão dependente da vontade. Então, pode-se dizer que arbítrio é a vontade, né? E livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? Livre escolha. Livre escolha, isso mesmo. Então, é a possibilidade de escolher pela própria vontade, né? É a liberdade que se tem de escolher. E Deus, nosso Pai, nos deu essa concessão, né? O Pai nos deu a liberdade de escolha, né? Ele concedeu às suas criaturas o livre-arbítrio. Os animais também têm livre-arbítrio, né? Muita gente vai dizer, mas eles não pensam, eles não raciocinam. Eles pensam e raciocinam sim, de maneira fragmentada. Eles não têm um raciocínio, um pensamento contínuo como nós, os racionais, né? Eles não têm, mas eles têm uma certa inteligência sim, né? De maneira que o animal tem também o livre-arbítrio. O animal, mesmo que seja um livre-arbítrio limitado, eles têm o poder de decidir se ele quer comer, se ele não quer, não é mesmo? Se ele quer dormir, se não quer, se ele quer vir no colo, se não quer, se ele quer brincar, se ele quer correr, ele decide ou não, né? Se ele quer brincar ou não quer, não é mesmo? Então, pode reparar que quando o animal não quer alguma coisa, ele recusa, não é assim? O cachorro rosna, ele não está gostando, ele não quer aquilo ali, ele rosna, não é mesmo? O gato dá aquela chiada dele assim também não quer, ele demonstra, ele recusa, né? Quando eles não querem algo, eles recusam, isso é escolha, né? E nós, os seres humanos, nós que somos os racionais, temos
assim, um nível de discernimento bem maior, não é, do que os animais. Então, Deus nos deu a bênção da razão para que nós pudéssemos traçar livremente os roteiros da nossa existência, fazendo o quê? Fazendo as escolhas, né? O Criador, na sua justiça perfeita, nos criou livres para decidirmos o que queremos fazer, né? Ele nos criou para que a gente construa, para a gente criar, amar, né? Para a gente se instruir, se educar, se aperfeiçoar, para evoluir, né? Dando assim oportunidades diversas para fazermos boas escolhas, né? Mas nem sempre fazemos, né? Então o Pai nos disse por intermédio de seus profetas que somos livres para escolher o bem ou o mal, né? Ele nos deu um juiz implacável que é a nossa consciência. E na nossa consciência ele gravou as suas leis, para que nós soubéssemos discernir muito bem entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Sabemos discernir. Então, o livre-arbítrio é uma faculdade do espírito, não é do corpo, é do espírito, né? Que permite ao homem construir conscientemente o seu próprio destino. Quanto mais evoluído, quanto mais evoluído é o espírito, mais ampla é a sua livre escolha, né? O livre-arbítrio se expande à medida que a criatura cresce espiritualmente. Então, é como a criança. A criança tem ali a sua livre escolha, mas é limitada. Não é assim? A criança tem a liberdade de escolher, mas com uma certa limitação. Por quê? Porque a criança ainda é imatura, devido à sua imaturidade, não é? Conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando mais liberdade de escolha. Não é assim? E assim se dá com o espírito também. Quanto mais evoluído o espírito, mais ampla é a sua livre escolha, né? O homem tem a liberdade de escolher, tem a liberdade de pensar, não é? E sem esse livre-arbítrio que Deus nos deu, nós seríamos máquinas, não é? Ué, se tudo já viesse decidido por nós, como é que é assim? Seríamos máquinas, não é? Porque sem o livre-arbítrio nós não teríamos culpa pelos erros que praticássemos, né? E nem teríamos mérito pelas realizações boas que nós fizéssemos, não é mesmo? Então, Deus nos deu a liberdade de escolha para que cada um tenha o mérito de suas próprias obras. Não é mesmo? O Criador quer que suas criaturas sejam livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes aprouver, né? Seja, como disse André Luiz, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Mas a escolha é nossa. O Pai nos deu essa liberdade, né? E dia virá, no decorrer dos milênios, não é mesmo? Em que o nosso livre-arbítrio se harmonizará plenamente com a vontade divina, né? Aí nesse dia tão longínquo, mas que chegará, né? Um dia chegará. Nesse dia nós saberemos executar com firmeza a
o pensamento do nosso Mestre amado Jesus, né? E aí então poderemos, como Paulo disse, não sou eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Poderemos dizer assim, quando lá chegarmos, né? Mas tá longe, hein? Né? Tá longe, mas isso só se dará quando nós tivermos nos livrado das nossas imperfeições, né? O que não é fácil, porque as nossas imperfeições não são dessa vida, elas nos acompanham de muitas encarnações, não é mesmo? Tem erros e vícios que estão arraigados em nós faz muito tempo, né? Então, quando nos integrarmos pelo coração e pela razão aos preceitos morais do Cristo, então aí sim, né? Nós chegaremos onde precisamos chegar, né? Mas sem essas aquisições elevadas, que são baseadas nos ensinos de Jesus, as nossas escolhas quase sempre nos levará às quedas e aos fracassos, né? Porque nós não baseamos nossas escolhas nos preceitos do Cristo. Geralmente é pelos nossos interesses mundanos, não é? Ilusórios. E aí a gente cai. Aí a gente rala a testa nas pedras da estrada, né? Então, quando escolhemos abusar da força, a gente acaba o quê? Esmagando o mais fraco. Quando a gente escolhe exagerar no poder que Deus nos concede, a gente, através da liberdade mal dirigida, da nossa liberdade mal dirigida, nós oprimimos o outro, né? E quando fazemos mau uso da nossa inteligência, nós confundimos os menos esclarecidos. Fato. Então, o coração bem formado contribui para que o livre-arbítrio seja exercido segundo o padrão da moral do Cristo, né? Padrão da fraternidade, garantindo um triunfo do espírito imortal. Nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, através do uso que fizermos do nosso livre-arbítrio. Com ele, nós traçamos o nosso destino. A escolha é livre, mas o resultado dessa escolha é responsabilidade nossa. Por isso que se diz que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, né? Então é da lei, porque é da lei que cada um colha de acordo com o que semeou, né? Então, nossa vida hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos ontem, né? Então nós compreendemos assim que a criatura que luta hoje com dificuldades, numa situação totalmente oposta aos seus anseios, aos seus ideais, aos seus desejos, é alguém que no passado fez mau uso do seu livre-arbítrio, né? E hoje ele se depara com as consequências desses atos equivocados do passado, não é mesmo? Então, dessa maneira, nós colhemos hoje, ou colheremos amanhã, o fruto das nossas próprias escolhas, né? É dessa maneira que, no livro da Esperança, psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte na mensagem ante o livre-arbítrio. Ele diz o seguinte, que
Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, recolhendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imantados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física, eles eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita brilha na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, fundamentando em nós próprios, no fogo da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Né? Por isso Paulo disse que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, baseemo-nos no Evangelho do Cristo, que aí nós não saímos do caminho reto. Né? É assim que nós vamos lembrar de um conto do irmão X, que diz que uma fazendeira, na véspera do Natal, ela se punha na sala de estar e fazia com que todos os empregados viessem lhe pedir a bênção. De maneira que ela viu uma das escravas com uma criancinha recém-nascida. E a moça estava se esquivando lá no canto, que não queria vir até a fazendeira. E ela então cochichou para o capataz, querendo dizer quem é aquela criança mestiça, porque era uma criancinha mestiça. E o capataz falou para ela que era filho da escrava com o seu filho, com o filho da fazendeira. Então, ela pegou, depois que todos receberam a bênção dela, ela mandou que o capataz levasse a moça lá para a beira do rio. E lá ela foi. Chegou lá, ela tomou a criança da moça e mandou o capataz jogar a pobre no rio. A moça, isso na véspera do Natal, olha só que coisa triste. Jogou a moça no rio, né, porque não queria o escândalo, né, de ter um neto mestiço. O fato é que, pela lei da ação e reação, passou-se muito tempo, muitos anos, e nós vamos encontrar a fazendeira agora reencarnada num bairro periférico, numa noite de chuva muito intensa, e teve uma grande enchente e essa fazendeira acabou sucumbindo, morrendo afogada ali. A fazendeira reencarnada. Né?
Então veja que a gente mesmo traça o nosso destino. Pelo quê? Pelas nossas escolhas. Ela não precisava fazer aquilo com a moça, não é mesmo? Por que matá-la afogada assim? Né? Ela poderia até vender ela, mas não matá-la da forma que fez. Não é? Então todos nós vamos responder pelos nossos atos. Vamos responder pelas escolhas que nós fizemos. Não tem que culpar ninguém. Ah, Deus não é bom porque olha a vida que eu estou levando. Você traçou o seu destino nas encarnações anteriores. Você fez escolhas. Né? Pois bem, nossos amigos espirituais, porque todos nós os temos, né? Eles vêm nos inspirar. Eles vêm nos intuir, nos aconselhar, mas eles deixam sempre a decisão final para nós. Eles não interferem nas nossas decisões. Né? A decisão, a escolha é sempre nossa, mas eles nos ajudam com seus conselhos, não é? Então, na escola da vida, os mentores espirituais, nossos amigos, eles agem conosco como o professor age com as crianças, não é? O professor, ele explica as lições, ele tira dúvidas, não é? O professor orienta, ele indica livros, ele sugere alguns autores, não é mesmo? Mas eles deixam os alunos se prepararem para os exames finais livremente, né? Pelo próprio esforço. Então, em nossa jornada evolutiva, onde nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos de novo e progredimos sempre, nós somos alunos. Alunos que fizeram escolhas equivocadas. Né? Aqueles alunos que, na maioria das vezes, trilharam o caminho da rebeldia, das facilidades, e agora estamos aí, né? Então, nossos amigos espirituais são para nós mestres devotados ali, né? Que nos observam a teimosia, a rebeldia, a negligência, né? A preguiça, mas eles nos observam e mantêm-se firmes ali, né? Eles não desistem de nós. Eles aguardam pacientemente que as lições do tempo, né, e a mestra dor nos induzam ao reajustamento. Não é mesmo? Então eles não se preocupam quando nós pendemos para as ilusões do mundo. Né? Porque sabem que mais para frente, né, nós vamos encontrar as desilusões do mundo. Né? Eles sabem que nós vamos bater ali na porta das futilidades e vamos nos desiludir e vamos acabar o quê? Buscando socorro mais tarde no Evangelho do Cristo, né? Onde nós vamos encontrar o roteiro certo para as experiências mais elevadas, não é verdade? Porque quando a dor chega, o joelho dobra, não é assim? Então assim como nós temos os nossos amigos espirituais, nós também temos, pelas nossas imperfeições e pela inferioridade ainda do nosso planeta, nós vamos sofrer o assédio de entidades desencarnadas
que nos influenciarão negativamente. Nós, pelas nossas imperfeições, vamos atrair espíritos inferiores, né, que vão ali de alguma maneira nos atrapalhar. Então, no Evangelho de Jesus está o recurso para a nossa segurança, não é? A prática do bem, a confiança em Deus, o hábito da prece, o culto do Evangelho no lar, o estudo, né, que traz o esclarecimento, que é a verdade que liberta, o estudo, né, a vigilância dos pensamentos. Isso tudo vai nos proteger do assédio dos maus espíritos, não é? Que vão querer nos prejudicar, vão querer nos dificultar as escolhas e, consequentemente, dificultar a nossa evolução, né? Por isso que Jesus nos alertou para vigiar e orar, não é mesmo? Então, dessa maneira, busquemos fazer um bom uso da liberdade de escolha que Deus nos concedeu, não é? Compreendendo que nós mesmos colheremos no mundo o que houvermos semeado. Então, que a gente busque ser mais felizes nas nossas escolhas, não é mesmo? Então, vamos fechar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo sobre a livre escolha, com uma mensagem de Emmanuel, que diz assim: que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Muita paz a todos.